Olá, você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a oração da manhã. Liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos começando muito bem o nosso dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, vamos começar as nossas orações em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus.
A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses.
Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nós seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra esta gente, e dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem, hoje é dia 20 de maio, dia de São Bernardino de Siena. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó noite, ó treva, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos, em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona. Senhor, não permitas que eu seja confundido. Salmo 70, versículos 1 a 3. Em ti é, Senhor, que eu esperei. Não permitas que jamais eu seja confundido. Livra-me pela tua justiça. Salva-me. Inclina para mim tua orelha e salva-me. Ache eu em ti um Deus que me proteja e um asilo seguro para que tu me salves. Porque tu és a minha fortaleza e o meu refúgio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, não permitas que eu seja confundido. Meus irmãos e minhas irmãs, essa antífona deve ser uma oração diária para nós. Senhor, não permitas que eu seja confundido, que nós não sejamos confundidos pelas armadilhas do maligno, não sejamos confundidos pelos embustes do anticristo. Lá vem ele aí com toda a sua pompa, com toda a sua mídia, para enganar a todos, efeitos especiais e tudo mais. E vão enganar as pessoas terrivelmente. E o Senhor disse que até mesmo os eleitos seriam confundidos, se isso fosse possível, seriam enganados. Então, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de não sermos confundidos nem pelo anticristo, que nós sabemos que vem primeiro, Jesus é depois, primeiro é o anticristo, e nem também sejamos confundidos pelas armadilhas do mal, porque eles fazem o mal, os poderosos do mundo fazem o mal e falam como se fosse para o seu bem. Esse é o grande perigo dessa época que nós vivemos. Não é mais Átila Uno que chega arrebentando tudo com aqueles bárbaros junto com ele, não, isso era fácil. Aí tá fácil de você ver que o cara não presta do mal. Agora não. Agora eles fazem o mal para nós e dizem que é o bem. E tem toda uma conversa politicamente correta, de forma que engane as pessoas, leve as pessoas na conversa. E muita gente compra a conversa. Quanta gente aí simplesmente sendo prejudicada indiretamente, diretamente pela tal da nova ordem mundial, e eles acham que é o melhor para eles, estão sendo envenenados gota a gota. Então peçamos ao Senhor que não permita que nós sejamos confundidos. Busquemos refúgio no Senhor, não tenhamos medo dos poderosos desse mundo, não. Não tenhamos medo de nenhum deles, porque é assim, quem é mais, quem realmente manda é o Senhor. Se não fosse todo o poder, honra e glória ao nosso Deus, se tudo não estivesse nas mãos de Deus, meus irmãos, eles já teriam feito o que eles querem fazer. Não tem aí o tal do Klaus Schwab que diz que estão todos no bolso dele, estão todos no nosso bolso aqui, políticos, artistas, professores, intelectuais, todos no nosso bolso. E já que está todo mundo no seu bolso, por que é que você não fez ainda o que você quer fazer? Porque o Senhor está atrasando essa gente, não permitiu. O Senhor está dando tempo para a gente se organizar melhor.
O Senhor está dando tempo para você se preparar para o que eles vão fazer. Você já tem um estoquinho de semente para você, porque aqueles pacotinhos de semente, para você poder aí, quando não puder comprar e nem vender, na época da besta, na época da marca da besta, você poder plantar aí na sua horta, no seu jardim. Você já está organizado nesse sentido? Você está aí organizado para ser ministro da sua igreja doméstica, o suficiente para quando vierem atrás de você, você poder fazer um batismo, ensinar a fazer uma comunhão espiritual, ajudar a pessoa numa confissão espiritual, por aí vai. Você está preparado para isso? Não, nós ainda precisamos ter um tempinho ainda e a gente precisa apertar o passo. Então vamos apertar o passo, porque é isso que o tempo se esgota. Mas o Senhor é mais, o Senhor é nosso refúgio e proteção. Nossa proteção está no nome do Senhor, na frente do altar da igreja doméstica, diante da Sagrada Face de Tours. Nós encontramos todo o abrigo e proteção que nós realmente precisamos. Não se esqueça disso. Fé, confiança em nosso Deus. Nosso Deus, Ele sim é todo-poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura do terceiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 1 a 15. Muito tempo depois dirigiu o Senhor sua palavra a Elias no terceiro ano e lhe disse: Vai te apresentar diante de Acabe para eu dar chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias para se mostrar a Acabe. Entretanto, era extrema fome em Samaria. E Acabe mandou chamar Abidias, mordomo da sua casa. Era este um homem que temia muito o Senhor. Porque quando Jezabel matava os profetas do Senhor, ele, Abidias, tomou 100 e os escondeu numas cavernas, 50 numa e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. Depois disse, pois, Acabe a Abidias: Vai por essas terras a todas as fontes e a todos os vales, a ver se podemos achar erva para salvarmos os cavalos e os machos, e não pereçam todas as bestas. Eles, pois, repartiram entre si as terras para discorrerem por todas as partes. Acabe ia por um caminho, Abidias separadamente ia por outro. E quando Abidias estava em caminho, encontrou-se Elias com ele. Abidias, tendo-o conhecido, se prostrou com o rosto em terra e lhe disse: És tu, Elias, meu senhor? E ele respondeu: Eu sou. Vai e dize tu a teu amo: Eis aqui está Elias. Que pecado cometi eu, disse Abidias, para tu me entregares nas mãos de Acabe, a mim que sou teu servo, para ele me matar? Viva o Senhor Deus, que não há nação nem reino onde meu amo te não tenha mandado buscar. E dizendo-lhe todos que tu não apareces, e vendo que não te acham, tem ele conjurado todos os reis e povos. E agora me dizes tu: vai e dize a teu amo: eis aqui está Elias. E depois que eu me tiver apartado de ti, te transporte o Espírito do Senhor para algum lugar que eu não saiba. E quando eu for dar parte a Acabe e ele não te ache, me mate. Entretanto, teu servo temeu o Senhor desde a sua infância. Acaso se não te disse a ti, meu Senhor, o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Que escondi 100 desses profetas numas cavernas, 50 numa e 50 noutra, e os sustentei do pão e água? E depois disso me dizes tu: vai e dize a teu amo: eis aqui está Elias, para ele me matar? E Elias disse: Viva o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que eu me apresentarei hoje diante dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor dá uma ordem expressa a Elias, Elias dá uma ordem expressa a Abidias, e Abidias fica com medo. Morre de medo aí do rei Acabe matá-lo, porque não sabe o que vai acontecer se realmente, de repente, Elias não é levado pelo Espírito Santo para outro lugar, e aí ele fica, falou que tinha encontrado Elias, e cadê o Elias? Aí sim a ira do rei mandá-lo aí matar, né? Claro, porque estava insano, 3 anos já de seca, estava uma situação assim insana, e o próprio rei descontrolado. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que dá adorar a deuses pagãos, é isso que dá adorar aos demônios. O Senhor deixou aquela terra secar 3 anos sem chuva, 3 anos sem alimento para as pessoas passando fome, as criações passando fome. Justo, justíssimo. Afinal, eles estavam adorando a besta, estavam adorando aí os demônios, porque os deuses dos pagãos são demônios. E meus irmãos e minhas irmãs, isso é imperdoável diante de Deus. Olha, dos crimes que se pode cometer contra Deus, se não é o pior, dos piores crimes que se comete contra o Senhor é tocá-lo pelo demônio. E é justamente o que a falsa igreja fez. Trocou o Deus verdadeiro pelo diabo. Que coisa horrível.
resolveram aí adorar a Mãe Terra, Pachamama, a deusa Gaia. E veja você colocando então a criação, é simples criação de Deus, como se fosse deuses. É claro que não estão adorando a Mãe Terra coisíssima nenhuma, isso aí é o demônio. Estão adorando, na verdade, o diabo e não percebem, ou percebem e não estão nem aí, Porque, na verdade, é isso que eles querem, as ilusões do demônio e não a verdade de Deus. Quanto a nós, continuemos sendo fiéis a Deus, mesmo que o número de fiéis a Deus seja diminuto em volta de nós, cada vez menos pessoas adorem a Deus, adorem os homens, adorem o clero, adorem os mitos, os artistas que se dizem padres por aí, etc. Quanto a nós, continuemos adorando o Deus verdadeiro e único, que se revela a nós a cada dia, a cada momento de oração que nós fazemos aqui, às 6 da manhã, depois ao meio-dia, depois às 10:03, também às 18h, 21h30, nós vamos conhecendo mais e melhor o nosso Deus e sabendo que só a Ele devemos adorar e conhecendo a vontade dEle para a nossa vida, a lei de Deus, para não sermos ignorantes, pecarmos aí, errarmos, ofendermos ao nosso Deus. Ao contrário, aprendermos o que nós podemos, aquilo que nós não podemos e ensinarmos a quem quiser ouvir justamente a lei de Deus, para que também mais e mais pessoas possam ser salvas aí, porque nós estamos, gente, no fim dos tempos. Esses tempos são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre seja louvado. Se o Senhor manda, não tem que ter medo, tem que cumprir, certo? Essa é a questão, tem que ter confiança. Antífona do Cântico Evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico Evangélico Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, e por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração aos pés de nosso Senhor.
todos. Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. E faço a intenção de receber todas as indulgências que me forem concedidas hoje para você ou uma alma do purgatório. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã. Agora às 7 horas da manhã tem o terço das 7 horas. Depois ao meio-dia, oração do meio-dia. 10 para as 3, o terço da misericórdia. 18 horas, estamos de volta ao vivo com você. Obrigado por estarem conosco. Um bom e santo dia a todos vocês. Rezem por nós, nós rezamos por vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.